Então, assim, algumas informações primeiras, assim, né, que eu queria trazer. Outra coisa também. Eu não vou fazer uma abordagem aqui falando o significado das palavras, trazendo detalhes do grego. Não é muito esse o sentido do estudo. O estudo é muito mais uma aplicação prática na nossa vida daquela carta que Paulo escreveu para o seu amado filho, Timóteo. Então, a intenção, por mais que seja um estudo da carta, não é aquele estudo técnico, não. É um estudo para aplicação prática para a nossa vida, né? Mas algumas coisas a gente precisa saber. Então, primeira, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, quando eu soube disso, isso mudou completamente a forma como eu vi a carta. Foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo estava prestes a morrer. E aí ele escreve essa carta, ela inclusive ela é considerada o testamento final de Paulo. Porque nós não temos notícia de outro texto escrito por Paulo depois dessa carta que a gente vai ler agora. Ou seja, essas são as últimas palavras do apóstolo. E quando eu soube disso, isso mudou completamente a forma que eu enxerguei essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Sabendo que ali era o finalzinho da vida de Paulo, que ele já sabia de sua morte. Ele já sabia o que vinha pela frente. Ele estava preso. Ele já sabia qual era a sentença que ele teria. E aí, no finalzinho da vida dele, lá pelo ano 67, ele escreve essa carta a Timóteo. E essa carta é dividida em 4 capítulos, né? No primeiro capítulo, é basicamente ele falando para Timóteo guardar o Evangelho. No segundo capítulo, ele fala para Timóteo sofrer pelo Evangelho. No terceiro capítulo, ele vai dizer para Timóteo perseverar no Evangelho. E no quarto capítulo, ele chama Timóteo a proclamar o Evangelho. Mas e quem que é Timóteo, né? Quem é Timóteo? Timóteo, Paulo encontra Timóteo quando ele está em Listra. Quando a gente pega lá a carta no livro de Atos, no capítulo 14, Paulo passa por Listra. No capítulo 16, é o primeiro momento em que Timóteo é citado. Então, lá no capítulo 16 do livro de Atos, já vai falar que existia lá em Listra, ou seja, no capítulo 14, Paulo prega a palavra, e no capítulo 16, quando Lucas vai dizer que Paulo voltou em Listra, ele vai dizer, olha, tem um jovem lá que ele está seguindo esse evangelho, ele está cooperando, ele está ajudando, e esse jovem se chama Timóteo. E aí vai falar um pouco da mãe dele, a mãe dele, da avó dele, de onde que ele veio. Timóteo, ele é um filho de uma família dividida, assim, né? Porque a mãe dele era judia, a mãe e a avó, mas o pai dele era grego, né? E assim, o interessante é que Timóteo, ele não foi circuncidado logo no início da sua vida, no 8º dia, como se fazia com todos os judeus, homens. Provavelmente porque o seu pai era grego e uma sociedade patriarcal era o pai que normalmente dizia como que as coisas iam se conduzir. Mas a palavra também diz, isso a gente vai ver mais para frente, nesse próprio texto que a gente vai ler hoje, que Timóteo, ele aprendeu as Sagradas Escrituras da sua mãe e da sua avó. Sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Então, assim,
de certa forma, Timóteo foi ensinado no caminho. Veja, a gente está falando aqui do texto antigo. Ele foi ensinado em relação ao Antigo Testamento, né? Porque quando Paulo está escrevendo aqui, Paulo não sabe nem que ele está escrevendo o Novo Testamento. Ele sabe que ele está escrevendo uma carta. Né? Que isso depois seria o Novo Testamento é uma outra história, que isso fica para depois. Mas, então, Timóteo, então, ele se torna um mensageiro de Paulo em Bereia. A palavra fala que Timóteo ele é corremetente de algumas cartas de Paulo. Então é como se ele e Paulo tivessem escrito essa carta juntos. A carta é de Paulo, mas Timóteo estava junto para escrever e para enviar essa carta, para levar essa carta. E Timóteo é líder da igreja em Éfeso. Essas são as informações que a gente tem assim, acerca de Timóteo. Vamos para o texto. O capítulo 1, versículo 1 fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui eu quero fazer algumas observações. Assim. A primeira coisa, Paulo chama Timóteo de meu amado filho. Meu amado filho. Havia uma afinidade, um relacionamento muito íntimo entre Paulo e Timóteo. Timóteo acompanhou Paulo em tudo que é lugar que Paulo foi. Talvez Timóteo seja a pessoa que mais esteve com Paulo em todos os momentos. Então, naquele evento lá que Paulo estava pregando e Eutico dormiu, né? Eutico dormiu lá em cima, caiu, e aí Paulo teve que ir lá embaixo, com a graça de Deus, Paulo ressuscitou pelo Espírito Santo, Paulo ressuscitou Eutico que dormiu. Paulo talvez falasse devagar, eu não sei como que Paulo falava, mas o Eutico dormiu. Enquanto ele falava, o Eutico dormiu, né? E Timóteo estava lá com isso, estava lá com ele. Timóteo estava lá quando Paulo estava em Éfeso e ele acaba tendo que se despedir dos irmãos. Ele fala, olha, eu acho que eu nunca mais vou ver vocês de novo e Deus está me dizendo que vai acontecer alguma coisa, que eu não vou voltar. E os irmãos lá em Éfeso se ajoelham e beijam Paulo e estão com Paulo. E Timóteo está ali com ele também. Timóteo está vendo isso tudo e Timóteo caminha com Paulo. Timóteo vê, e às vezes que Paulo é preso, ele acompanha essas prisões de Paulo. Ele é um discípulo de Paulo. Existe um relacionamento entre Paulo e Timóteo. E aqui eu queria chamar a atenção assim, gente, para a beleza e para a importância que existe e que a gente assim deve considerar muito isso em conta, como a gente vive aqui no nosso meio. A importância de você ter relacionamento. De você ter um relacionamento. Paulo só chamou Timóteo de meu amado Timóteo porque havia um relacionamento íntimo entre os dois. A gente sabe que o nosso modo de viver igreja, de viver o discipulado, é buscando constantemente isso. É buscando o quê? Vida, o que a gente sempre fala? Vida na vida. Vida na vida. A gente olha para essa carta aqui de Paulo a Timóteo e a gente vê o quê? Vida na vida. É um exemplo para a gente. Paulo era um discipulador de Timóteo. Mas ele sabia as necessidades que Timóteo tinha. Tanto é assim, gente, que veja, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem onde que Paulo fala graça? Qual a saudação normal de Paulo? Graça, todo mundo sabe. Qual é a saudação normal de Paulo? Graça e paz, não é assim? Em todas as cartas de Paulo, a saudação dele é graça e paz, exceto em duas.
1 Timóteo e 2 Timóteo. Graça, misericórdia e paz. Gente, só pode dizer que eu desejo a misericórdia. Paulo sabia que ele precisava dizer para Timóteo, olha, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Só sabe do quanto eu preciso de misericórdia quem caminha comigo. Só quem caminha comigo. Paulo sabia que ele precisava dizer para Timóteo, olha, misericórdia sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Porque ele caminhava lado a lado com Timóteo. Ele sabia, Paulo sabia o conteúdo das lágrimas de Timóteo. Ele sabia do que era formada as lágrimas de Timóteo. A lágrima é formada por muito mais coisa do que água e sal. Não é disso que ele está falando. Não é disso que eu estou falando. Ele sabia o motivo das lágrimas de Timóteo. Isso só é possível quando a gente caminha lado a lado. E, gente, não vamos perder essa coisa belíssima que a gente tem da gente poder caminhar lado a lado um com o outro, de a gente ter um relacionamento um com o outro. Cada um de nós precisa ter alguém do lado, caminhando do lado, sabendo da sua necessidade, que você possa compartilhar da sua necessidade. Podendo saber por que você chora, por que você está alegre. A gente precisa disso. A gente precisa disso. E aí, Paulo continua no versículo 3, agora eu quero começar, eu vou ler essa perícope inteira aqui, a partir do versículo 3, e vou ler assim. Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que num primeiro momento habitou sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Aqui, Paulo está trazendo algumas informações assim para Timóteo, dizendo, Timóteo, essa carta eu estou escrevendo para você porque você vai me substituir. Daqui a pouco eu vou ser oferecido a Deus como oferta de libação. Isso a gente vai ver isso no próximo encontro. O texto vai dizer isso. Daqui a pouco eu vou ser oferecido a Deus como oferta de libação. Eu vou morrer, mas é você que vai me substituir. E aí ele fala assim, olha, para mostrar para você que é você que vai me substituir, é você que vai levar isso aqui para frente, olha aqui, ó. Primeira coisa, você tem a fé dos seus antepassados. Assim como eu, você é igual a mim, Timóteo. Você é igual a mim. Eu carregava a fé dos meus antepassados. Paulo, em outras cartas, vai dizer que ele era da tribo de Benjamim, né? Paulo aprendeu das Escrituras, das Escrituras, ele tinha o conhecimento das Escrituras, ele está dizendo, olha, você é igual a mim. Você também aprendeu dos seus antepassados. Você aprendeu da sua mãe, você aprendeu da sua avó. Olha, você recebeu o dom de Deus. Tanto que você recebeu o dom de Deus, que fui eu que estava lá e impus as mãos sobre você. E eu vi quando você recebeu o dom de Deus. E olha, eu vou te dizer mais uma coisa. Eu sei
que você é capaz de manter essa chama acesa. Mantenha essa chama acesa. Eu sei que você vai manter essa chama acesa. Aqui ele não está dizendo assim, olha, ô Timóteo, você não está indo muito bem nas coisas, então reacende essa chama. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu sei que você tem um dom, mas você saiba, nós aqui saibamos que nós precisamos manter aceso esse dom, manter acesa essa chama. E aí no versículo 8 ele vai dizer, olha, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que eu lhe confiei até esse dia. Gente, então vamos lá. O versículo 8 aqui, ele é o coração da carta. O versículo 8 é o coração da carta. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui está o coração da carta. O Timóteo, suporte. Suporte. Eu sou prisioneiro e isso aqui acabou envergonhando muitas pessoas. Muitas pessoas ficaram envergonhadas e acabaram deixando o Evangelho por causa das prisões de Paulo, porque Paulo era um prisioneiro. Mas Timóteo dizia, olha, não se envergonhe não. Não se envergonhe não. Porque eu sou prisioneiro por Cristo. Eu sou prisioneiro por Cristo. E aqui ele faz nos versículos 9 e 10, ele faz uma síntese do Evangelho, né? Deus que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Veja, por que Paulo precisava fazer uma síntese do Evangelho? Por que Paulo precisava fazer uma síntese do Evangelho para Timóteo, se Timóteo já era um líder da igreja em Éfeso? Às vezes a gente fica pensando, né? A gente vai na reunião e na reunião a gente vai ouvir o quê? O que é o Evangelho? O Evangelho do Reino. Vamos ouvir de novo sobre o quê? Sobre o Evangelho do Reino. Mas a gente já ouviu sobre o Evangelho do Reino, a gente não já sabe sobre o Evangelho do Reino. E aí a gente vai na reunião e o irmão vai lá na frente e fala sobre o quê? Sobre o Evangelho do Reino. Porque é necessário. Porque é necessário. Todas as cartas de Paulo, ele faz uma síntese do Evangelho. Porque é preciso repetir. É preciso repetir. A gente precisa aprender, a gente precisa ouvir de novo a síntese do Evangelho. A síntese do Evangelho, aqui, no que Paulo está dizendo aqui, qual é? Olha, nós somos salvos pela graça.
Nós somos salvos pela graça, não é por esforço. Não é por esforço. Não é por esforço próprio. Não é por alguma coisa que eu possa fazer. Caminhar no Evangelho depende de esforço. Ser discípulo depende de esforço. Mas ser salvo depende da graça. A salvação vem pela graça. Ah, mas eu quero caminhar. Eu vou caminhar tranquilo e calmo? Não, vai ter tempestade, vai ter problema, vai ter sofrimento. Depende do meu esforço. A minha caminhada depende de esforço. Mas a minha salvação só é possível pela graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Nada. Se não fosse, ou se não for, pela graça de Deus na nossa vida. É a graça de Deus que nos salva. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Essa lição também é de quem? De Paulo. E aí, a gente vai caminhando aqui para o versículo 13. E ele vai dizer assim, olha, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Aqui, Paulo vai dizer, olha, o Timóteo, não se envergonhe não. Não se envergonhe do Evangelho não. Não se envergonhe porque você está me seguindo não. Porque teve muita gente na Ásia, na província da Ásia, que já abandonou, já deixou o Evangelho, já foi embora. Aqui, quando ele fala província da Ásia aqui, não é Ásia como a gente... Ásia distante, como se fosse Japão. Não. Aqui a Ásia é a Ásia mais perto. Ele está falando de Turquia. Hoje seria a Turquia. Naquela época era Éfeso. Basicamente a região de Éfeso ali. Né, que hoje, a localização assim, seria a Turquia. Então, ele está dizendo, olha, todo mundo lá me abandonou. Todo mundo deu as costas para o Evangelho, está todo mundo virando as costas. É claro, quando ele fala todo mundo, ele está usando aqui uma figura de linguagem, né? Ele não está querendo dizer que todo mundo deu as costas, mas ele quer dizer, olha, um monte de gente, a maioria, está todo mundo debandando, está todo mundo saindo, porque estão ficando com vergonha de mim, porque eu estou sendo preso. Mas olha, Onesíforo, muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Gente, preste atenção numa coisa. Sempre haverá um Onesíforo na sua vida. Sempre haverá um Onesíforo na sua vida. Sabe, quando você pensar assim que todo mundo deu as costas, todo mundo saiu, todo mundo foi embora, todo mundo dando as costas para você, Deus vai prover um Onesíforo para chegar e te animar e te trazer de volta ao curso e conversar com você e te procurar e estar junto com você. E assim, a minha oração é que eu seja um Onesíforo na vida de alguém. Eu quero ser um Onesíforo na vida de alguém. Que o Senhor me faça de Onesíforo na vida de alguém. Sabe, que eu possa ser aquela pessoa que vai lá e ajudar o outro na hora que o outro está com necessidade. Porque aqui é isso que Paulo está dizendo. Olha,
Todo mundo me abandonou, mas teve uma família, teve a casa de Onesíforo. Olha, e que Deus conceda misericórdia na casa daquela família, na casa daquele homem. Que Deus olhe para a casa daquele homem, porque quando todo mundo me deu as costas, Onesíforo foi atrás de mim. Ele me procurou diligentemente lá em Roma. Quando eu estava preso, ele foi me procurar. Ele não só não se envergonhou de mim, como ele foi me procurar. Ele foi atrás de mim, foi ver o que eu estava precisando. E quantas vezes a gente precisa de Onesíforo, mas o Senhor providencia. O Senhor providencia. O Senhor vai trazer. O Senhor vai trazer. O Senhor não nos deixará desamparados. Né? Ainda que aparentemente todo mundo dá as costas, todo mundo fica com vergonha, não quer falar com você, não liga muito para o seu problema, mas vai aparecer um. Né? E aqui, o que me chama muita atenção aqui é que no finalzinho aqui do capítulo 1, né, no último versículo, ele fala assim, olha, na minha versão fala assim, ó, você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Sabe, esse você sabe muito bem me pega muito também, né? Você sabe muito bem do tipo, olha, você sabe, Timóteo, você sabe, você estava comigo, você sabe da minha dificuldade, você sabe como que Onesíforo fez, né? Aqui, veja como a carta, ela tem essa característica intimista. Você vê que às vezes Paulo, ele está falando aqui e ele foge um pouco do contexto de escrever uma carta, né? Ele foge um pouco de estar escrevendo uma carta, parece que ele está conversando. Parece que aqui, nesse momento aqui, ele está à distância de um braço de Timóteo, falando assim, Timóteo, você sabe, Timóteo, você sabe que o Onesíforo teve ali comigo. Você lembra, né, Timóteo? Você lembra, né, de cada coisa que eu passei, de cada situação que eu passei, e quem estava lá comigo? Onesíforo. Onesíforo apareceu para me ajudar. Né? Então, e aí o capítulo 1 termina assim. É claro, né, gente, o capítulo 1 é pra gente. É pra gente. Para Timóteo não tinha capítulo 1, não tinha versículo 1, não tinha nada disso, né? Ele tinha que ler tudo, ele tinha que ler a carta toda de uma vez. Mas pra gente aqui o capítulo 1 termina assim. Termina trazendo para Timóteo essa revelação, né? Essa confissão, né? Olha, no momento que eu tive dificuldade, foi o Onesíforo que me ajudou, todo mundo deu as costas para mim, mas olha, não se envergonhe do evangelho não, caminha comigo. E como eu disse para vocês, aquele versículo 8 lá, tudo nessa carta vai remeter esse versículo 8 do capítulo 1. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho. Então tudo o que a gente vai ler daqui para frente vai ser remetendo a esse versículo 8. O tempo todo você vai ficar se lembrando desse versículo 8. Olha, vai ter gente que vai pregar um evangelho diferente. Vai ter gente que vai falar contra mim. Na hora que eu estiver no tribunal, gente que eu achava que ia estar do meu lado, mas vai ficar contra mim. Mas não se envergonhe não. Mas você vai sofrer como eu, Timóteo. Você vai sofrer como eu. Mas caminha junto comigo, persevera.